Eu falo aqui, na verdade, eu estou aqui no hotel que eu estou hospedada, porque eu moro em São Paulo, trabalho em Santos, e para ter mais sossego, porque na universidade às vezes fica o barulho, né? Eu optei por fazer aqui a live, para eu poder ter mais tranquilidade para estar atenta a vocês. Atrás de mim tem uma parede, é bege, estou ao lado de uma janela. Bom dia, então, eu vou tentar. Eu falo um pouco rápido, viu, gente? Porque eu tenho 40 slides, né? E eu vou apresentar para vocês a minha pesquisa de doutorado, porque eu acho que é interessante falar um pouco como que eu abordei esse tema, né? Eu sou terapeuta ocupacional, com uma experiência de 20 anos de SUS, e nos últimos 8 anos eu trabalhei na estratégia saúde da família, numa equipe, e eu fiz uma parceria com a USP em São Paulo, que a gente tinha estagiários, projetos de extensão, para mapear as pessoas com deficiência daquele território e construir uma assistência mais voltada às necessidades dessa população, tá? Então, o nome do tema que me foi dado hoje é Mulheres com Deficiência e Desafios à Construção da Integralidade. Pode passar, Davi? Pode descer. Rolar, acho que tem que ir rolando, né? Tá. Então, o meu doutorado fez parte de um grande projeto chamado Caminhos da Integralidade, da Faculdade de Medicina da USP, do Departamento de Medicina Preventiva, coordenado pelo professor José Ricardo Aires, né, que é um professor que trabalha bastante com o conceito de integralidade, né, na atenção básica de saúde, tá? E aí, esse estudo que foi feito no Butantã, em São Paulo, ele chamava-se Caminhos da Integralidade, e ele queria identificar como que o cuidado era ofertado naquele território, na atenção básica. E a pesquisa teve vários braços: gênero, raça e etnia, adolescente, saúde mental, envelhecimento, e eu entrei na parte de gênero e deficiência. Então, eu quis entender como que gênero e deficiência operavam na atenção primária, tá? Na época que eu fiz a pesquisa, eu comecei em 2008, 2009, terminei em final de 2011. A gente ainda não falava muito o termo interseccionalidade, hoje é um termo muito mais em voga, né? A gente vê artigos a partir de 2012, né? E falando da deficiência, né? Que assim como gênero e como raça, e como outros marcadores sociais, a deficiência ela é uma narrativa culturalmente fabricada do corpo, e por isso ela perpassa os aspectos da cultura. Então, a deficiência, como uma narrativa do corpo, ela estrutura instituições, ela produz subjetividades, né? Ela institui práticas culturais, posicionamentos políticos. Então, a minha abordagem da deficiência não é uma abordagem reabilitacional, mas eu fui buscar, né, na saúde coletiva e nas ciências sociais, o que a deficiência também como uma categoria sociológica, tá? Então, pode passar. Pode passar. Então, os objetivos da minha pesquisa foi tentar entender como que na atenção básica de saúde se oferecem respostas assistenciais para as mulheres com deficiência. Tá? Então, eu entrevistei profissionais da atenção básica, médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, o recepcionista, o escriturário. Eu entrevistei 39 profissionais de 3 unidades de saúde e entrevistei 15 mulheres com deficiência variadas, de 3 serviços de saúde. Então, 5 mulheres usuárias de serviços de atenção primária, tá? Pode passar.
E aí, né, por que que eu fiz esse estudo, gente? Eu queria entender, eu queria refletir sobre a assistência às pessoas com deficiência na atenção primária, porque eu era uma profissional, então eu fiz um desafio de tentar entender o meu próprio trabalho, é um pouco desafiador, né? E eu queria entender como que gênero opera na saúde coletiva, articulado com deficiência. É a mesma coisa ser mulher com deficiência e ser homem com deficiência para um serviço de saúde? Há diferenças nessa abordagem, né? E eu operei com o referencial da integralidade, tá? Por quê? Porque a integralidade, ela nos faz, ela requer que a gente compreenda a experiência da deficiência e da feminilidade e das vulnerabilidades que decorrem dessa associação de ser mulher e ser uma pessoa com deficiência, né? Que singularidades estão em jogo nessa questão, de ser mulher e ser uma pessoa com deficiência. Pode passar? Então, qual era a minha hipótese quando eu comecei a pesquisa? Olha, todo mundo que vai num serviço de saúde percebe que ele é muito feminino. Quem vai num posto de saúde mais são as mulheres, ou para levar as crianças, para tomar vacina, ou para ir para o ginecologista, ou para fazer o pré-natal. Então, os serviços de saúde são muito femininos. Mas será que eles acolhem as mulheres com deficiência? Será que eles estimulam que elas vão fazer o seu Papa Nicolau, fazer planejamento familiar? Porque assim, eu não estou falando de reabilitação, não, eu estou falando de saúde da mulher. Então eu fiquei pensando, tá, o posto de saúde é feminino, mas para as mulheres com deficiência ele é acolhedor? Venha no grupo de planejamento, venha participar das atividades, né? Então, essa é uma hipótese. Na literatura, gente, eu achei muito artigos que falavam sobre a dupla desvantagem das mulheres com deficiência, tá? Eu achei muito na literatura internacional, né? Ser mulher e ter uma deficiência, ela traz uma desvantagem, por quê? Sobretudo, quando as mulheres com deficiência, elas não correspondem às expectativas tradicionais do gênero feminino. Porque que se espera socialmente das mulheres? Que elas sejam mães, esposas, cuidadoras. Quando ela tem uma deficiência, muitas vezes isso é afetado, porque, né, às vezes ela também precisa de cuidados, ou às vezes a sociedade diz que, sei lá, ela está fora dos padrões, né, estéticos, né? Então, essas questões que eu fui percebendo, né? Então, eu articulei dois marcadores da deficiência, que ser mulher, então eu tive que estudar o que é ser mulher, né? E também estudar o que é ser pessoa com deficiência e o que é ser os dois, né? Quando isso está em interseccionalidade. Eu não fiz um estudo sobre raça, né? Eu acho que tem também o marcador raça, o marcador idade, né? Então, a mulher negra, deficiente, idosa, a mulher deficiente indígena. Então, eu não fiz um estudo nessa profundidade, mas acho que a gente carece de estudos nessa linha, né? O envelhecimento da mulher com deficiência, né? Então, eu fiquei muito nas mulheres na idade reprodutiva, tá? Minhas entrevistadas tinham entre 18 e 59 anos, tá? Então, eu peguei um pouco esse recorte, principalmente de mulheres em idade fértil e que poderiam ser alvo, né, do serviço de atenção primária. Pode passar? Então, só para dizer, né, que o que acontece? Os serviços de saúde, eles são muito pouco acessíveis. Existem pesquisas, né, muitos artigos que falam, olha, uma pesquisa com 200 unidades básicas em 41 municípios, né, diz que 60% tem barreira arquitetônica, barreira comunicacional, né, a gente sabe que central de Libras, onde tem, né, nas cidades, a gente sabe que tem lei brasileira de inclusão, que já foi de 2015, eu defendi o doutorado em 2012, então ainda não tinha LBI, mas isso é um fato, né? Quem é pessoa com deficiência sabe disso na pele, né? Como é chegar num serviço de saúde. Então, a minha pergunta é: os serviços de atenção primária discriminam as mulheres com deficiência? E de que maneira?
Como aparece essa discriminação, né? Na época do meu doutorado, não tinha o termo capacitismo em português ainda. Eu via na literatura o termo ableism, que é able é ser apto. Então, tanto é que não tem essa palavra na minha tese, né? Eu fui pesquisar, né, ele começa a ser usado no Brasil em documentos após 2011, né, nos anais da segunda Conferência de Políticas Públicas para LGBTs. Então, a palavra capacitismo, que hoje a gente vê no Instagram, né, a gente vê nos documentos, ela é uma palavra que é muito recente ainda para designar. Então, a gente falava muito barreiras atitudinais, né, a barreira atitudinal, que nada mais é do que o capacitismo, né? Então, essa era a minha hipótese, tá bom, gente? Então, vamos para frente, aqui eu vou. Quais foram os meus referenciais teóricos, né? Foi a teoria do trabalho em saúde, de Mendes Gonçalves, Ricardo Bruno Mendes Gonçalves, um pensador da saúde coletiva brasileira, já falecido. Eu trabalhei com a teoria das vulnerabilidades em saúde, que o professor José Ricardo Aires trouxe muito no estudo do HIV/AIDS no Brasil, né? O conceito saiu do conceito de risco para o conceito de vulnerabilidades. Trabalhei com o conceito de integralidade, trabalhei com o que é atenção primária em saúde, com gênero e saúde e deficiência e saúde. Então, esses foram meus referenciais teóricos para eu fazer esse estudo. Pode passar? Então, no âmbito da integralidade, né, a gente vê que esse conceito é um conceito do SUS, né, é um conceito que é uma das diretrizes aí do SUS, a saúde integral. Então, no plano das políticas públicas, né, a integralidade, ela está como uma responsabilidade estatal, tanto é que ela está na Carta da Constituição, fala atenção integral à saúde, né. No plano da organização dos serviços, né, ela está como aquele conceito que fala oferecer da vacina ao transplante, oferecer atendimento em todos os níveis de atenção, né? Isso, a integralidade, ela se traduz nesse tipo de oferta. E no plano da assistência, ali da relação usuário e profissional, como é que ela aparece no processo de trabalho? Como que eu oferto uma atenção integral? Vamos para frente, que eu vou tentar, porque eu trabalhei nos serviços, então eu não fiz um estudo da política da pessoa com deficiência, eu fiz um estudo de como o serviço lida com a pessoa com deficiência e como ela percebe isso, tá? Então, foi um trabalho muito no plano da assistência. Então, na assistência, a integralidade, ela é concebida como uma boa prática em saúde. Ela tem que ter uma eficácia técnica, né? Eu tenho uma doença e eu me curo, mas ela também tem uma eficácia na interação, né? Eu fui acolhida, eu fui escutada, eu fui respeitada, minha necessidade foi ouvida. Então, a integralidade, ela tem essas duas facetas. A integralidade, como um conceito, ela incorpora as pretensões da saúde coletiva e do movimento sanitário, que justamente a saúde coletiva, ela faz uma crítica àquela saúde pública hegemônica, né, do cuidado sanitário, né? E a integralidade, ela abraça os direitos humanos e abraça o compromisso ético-político da equidade social. Então, o que ela se propõe, o cuidado integral? A romper com a cultura do trabalho especializado, centrado no desempenho técnico, né? E o professor Ricardo Aires, ele fala de 2 êxitos. O êxito técnico, sei lá, tenho uma doença, curei, é um êxito, né? Eu tenho um câncer, curei do meu câncer, é um êxito. Mas existe um projeto de felicidade, um sucesso prático, que muitas vezes a ciência não leva em conta. Então, por exemplo, cuidados paliativos, eles vêm para mostrar que não basta só curar, mas você precisa cuidar. Então, a integralidade, ela também incorpora os projetos de felicidade.
qualidade das pessoas na assistência, não só o êxito técnico, tá? Ah, precisa de uma cadeira de rodas? Prescrevi, tá, e aí? Eu fico trancada em casa que eu não tenho para onde ir, a calçada, eu não saio de casa, eu não tenho rede social, eu estou sozinha. Então, isso você fez um êxito, ok, eu ofereci uma tecnologia, mas a pessoa continua isolada. Por quê? Porque você só olhou para um pedaço dela, tá? Então, a integralidade, ela traz um pouco essa discussão, né, do cuidado mais completo, né? Pode passar? Então, onde que ela aparece? Ui, acho que tem que voltar, sobe um pouquinho. Bom, tudo bem. A integralidade, ela se revela nas práticas de saúde. Quando a gente, na prática de saúde, concretiza valores de justiça, de democracia, né? Ela também se expressa na capacidade dos profissionais responderem ao sofrimento das pessoas. E está rodando aqui, Davi, ou sobe, por favor. Bom, ela se expressa na capacidade que os profissionais de saúde têm de identificar necessidades, né? E também de identificar até necessidades que a própria pessoa ainda não está percebendo. Então, às vezes, a integralidade, ela se manifesta na capacidade dos profissionais também responderem ao que as pessoas trazem e de identificarem necessidades, tá? Pode descer? Depois vocês leem com calma aí os slides, que eu tentei fazer o texto para ajudar depois vocês a retomarem, tá? Que eu acho que o mais importante são os resultados da pesquisa, tá bom? Então, ela implica a integralidade na compreensão de que os modos de viver de um sujeito é marcado por sua cultura, por sua sociedade e por suas singularidades. Por isso, os projetos terapêuticos devem ser individualizados, né? Devem levar em conta diálogo, negociação, né? Em contextos específicos, e não só o conhecimento sobre as doenças, mas sobre, né, as pessoas, né, e suas características sociais e culturais, né? Então, ela também parte da ideia, a integralidade, que um usuário, sempre que entrar num serviço, só deve sair dele após alguma escuta atenta às suas necessidades. Isso é um serviço que oferta cuidado integral, quando a pessoa entra e, de alguma maneira, ela é ouvida, e ela é ouvida atentamente, né, porque ela quer buscar naquele serviço. Pode passar? Tá. A teoria do trabalho em saúde, né, é uma teoria desenvolvida pelo professor Ricardo Bruno Mendes Gonçalves. O que está em laranja claro aí é que ela envolve um agente profissional, ela envolve os meios de trabalho e ela envolve a clientela. Então, por exemplo, para o Marx, né, ele é um teórico marxista, para que serve o trabalho humano? Para responder a necessidades. Nós todos trabalhamos para responder necessidades. Então, eu preciso de comer, eu desenvolvi, eu plantei, eu colhi, eu desenvolvi garfo, faca, o trabalho humano foi criando instrumentos para responder suas necessidades. O trabalho em saúde, ele não é como o trabalho de uma fábrica, o trabalho de um artesão que produz um objeto concreto, mas a gente responde a carenciamentos das pessoas. A pessoa tem uma carência, ela tem dor, ela tem mal-estar, ou ela, sei lá, é um carenciamento em saúde. A partir desse carenciamento, eu vou, né, o que a sociedade oferece? Então, eu tenho necessidades, e aí os serviços, eles servem para responder a necessidades de saúde. Mas, ao mesmo tempo que ele responde, o serviço também cria necessidades de saúde. Então, hoje, por exemplo, a gente precisa de umas vitaminas que a gente não precisava um tempo atrás, ou a gente, sei lá, a gente precisa de novas coisas porque os serviços de saúde também, além de responderem, eles criam necessidades de saúde, tá? Então, isso é muito complexo, né? A questão da criação da demanda num serviço de saúde. A atenção primária faz muito isso. Por exemplo, quando eu saí do SUS e fui ser professora, eu tinha 9 grupos por semana.
Aí eu saí de lá, teve um abaixo-assinado, quem ia fazer o grupo de tai chi, de caminhada, de artesanato, virou uma necessidade, não tinha, um dia teve. Quando você começa, eu tinha um grupo que eu saía para passear com as pessoas, né? Então a gente começou a discutir como sair para passear, né? Tem gente levantando a mão, eu não sei se vocês querem perguntar ou se eu termino, o que vocês acham melhor, Davi? Estela, a mão é para organizar o nosso debate, viu? Então você Tá, pode seguir com a sua exposição. Assim que você terminar, a gente vai tá seguir a ótimo, ordem das mãos tá. levantadas. Porque senão eu vou me perdendo e a gente Isso. abre, tá? Pode passar. Então, foi isso que eu já falei, né, que a atenção primária, ela também responde a necessidades, mas ela cria necessidades, tá? E o que é a grande questão da atenção primária? A gente fala dessa atenção primária seletiva, que é o que a gente vê hoje com a cesta básica, né? Metas, produtividade, atender procedimentos, e não uma atenção básica ampliada, onde você pode ter dispositivos menos padronizados, né? Você pode ter outras ofertas assistenciais. Então, é o que a gente fala de uma dimensão assistencial com mais integralidade do que aquela só baseada no procedimento, né? Pode passar. Tá. Então, em relação à teoria do trabalho e saúde, foi essa teoria que eu parti, então, parti da integralidade, parti do trabalho e saúde, e eu parti de estudar o conceito de vulnerabilidade, que é um conceito que o professor Ricardo Aires usou muito no início da epidemia da AIDS, né? E a teoria da vulnerabilidade, ela compreende três esferas de vulnerabilidade. Existe uma vulnerabilidade que é individual, singular. Eu, Estela, tenho as minhas vulnerabilidades, o meu corpo, a minha saúde, cada um tem as suas. Existem as vulnerabilidades sociais, por exemplo, eu sou mulher numa sociedade em que mulher tem que andar com o rosto coberto, né? Em que mulher não pode participar da vida social da mesma maneira. Então, cada sociedade, ser mulher, você tem algumas vulnerabilidades, né? E a vulnerabilidade programática, que é aquela que está nas políticas, né? Então, por exemplo, para deficiência, aí eu que fiz essa articulação. Onde que eu vi nas mulheres com deficiência a vulnerabilidade individual? Por exemplo, uma família que super protegeu essa pessoa, né? Ou que rejeitou essa pessoa, então ela tem baixa autoestima, ela tem pouca autonomia até dentro de casa, né? Ela tem privação de liberdade, ela não pode sair, né? Isso é uma vulnerabilidade singular, né? Uma outra vulnerabilidade é a vulnerabilidade social, por exemplo, eu tenho marginalização, eu tenho discriminação, obstáculos à participação, violação de direitos fundamentais, né? Então, por exemplo, uma sociedade que não promove acessibilidade, que não promove participação, ela está violando. Então, é uma vulnerabilidade social, não é a pessoa, não é a culpa da pessoa, né? Aqui tem pessoas com deficiência e vão poder testemunhar. Eu tenho questões minhas, eu até tenho uma família maravilhosa, minha casa é adaptada, eu tenho acesso à tecnologia, só que eu saio na rua, a sociedade, a faculdade não me oferece caminhos, né, para eu poder estar ali, o ambiente é um ambiente cheio de obstáculos, então me vulnerabiliza. E a outra vulnerabilidade é quando a gente tem as políticas pouco expressivas e uma invisibilidade nos serviços frente à complexidade da experiência, da deficiência. A deficiência é uma experiência muito complexa. Por quê? Porque ela envolve questões relacionais, ela envolve questões do corpo, ela envolve questões, por exemplo, de acesso a tecnologias. Então, tem uma pessoa aqui que está dizendo que é cega, né? Não sei se eu estou falando muito rápido, se ela está conseguindo acessar o que eu estou dizendo, né? Mas, às vezes, por exemplo, os meetings, eles têm favorecido muito isso, né? Se ele tem a legenda, né? Como é que ele tem que promover a acessibilidade, tá? Comunicacional.
Então, foi esse o conceito que eu operei. Pode passar. Também trabalhei com o conceito de gênero, aí que tem todo um estudo na saúde coletiva, né? Que gênero é uma construção social, uma contingência histórica e política, que definem relações de poder. Então, a saúde coletiva também tem uma discussão sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser transexual, o que é ser não binário, e hoje também é um grande debate, né? Até na deficiência, né? Pessoas com deficiência transgêneras, pessoas com deficiência não binárias, né? É um outro conceito com o qual eu operei, que foi gênero. Pode passar? E na saúde coletiva, né? Gênero teve uma penetração muito grande a partir dos anos 1980, né? Muito na relação do trabalho com as mulheres, política da saúde integral, a política da atenção integral à saúde da mulher, né? Olhar a mulher não como um útero, né, mas a mulher como um ser social, histórico. O movimento, o feminismo negro trouxe também essa divisão que ser mulher não é a mesma coisa, uma mulher branca e uma mulher negra estão colocadas em lugares muito diferentes da estrutura social, então hoje a gente também tem esses estudos do feminismo mostrando essa questão complexa também. Pode passar? Pode passar? Tá. A gente tem as questões de como é que está na saúde coletiva, quantas pessoas com deficiência temos no Brasil. No censo de 2000, a gente teve um grande percentual de pessoas com deficiência na sociedade, que era 14%, né, da população brasileira. Hoje, o IBGE, em 2022, ele mudou a metodologia, até as pessoas aqui com deficiência dos movimentos pode até depois colocar, né? Porque a metodologia, ela superestimava, segundo o IBGE, e hoje eles estão tentando fazer uma metodologia mais como se diz, mais detalhada, né? E aí, no censo de 2022, temos 18 milhões de pessoas com deficiência, que corresponde a 8,9% da população brasileira, que é um índice alto, né? E a questão do envelhecimento, produzindo deficiência, né, e tudo mais. Pode passar? Então, também trabalhei pelas questões da história social da deficiência, o modelo caritativo, o modelo social, o modelo médico, ainda estamos fortemente ancorados no modelo médico, né? Pode passar, depois vocês podem ler com calma. E peguei muito os estudos sobre deficiência, principalmente dos sociólogos ingleses, né? Que eles vão falar da deficiência como uma narrativa, né? De opressão, né? Então, é quase como se deficiência não é a mesma coisa que a lesão, né? Eu não tenho uma perna, tive uma amputação. Isto não é a deficiência, né? A deficiência é mais do que a lesão. Então, a gente tem que ampliar a deficiência para além da lesão. Eu não enxergo, ok. Eu tenho uma deficiência na visão, mas isso não é a minha deficiência. Minha deficiência é mais que isso. Pode passar, que eu vou tentar definir melhor, né? Então, no modelo social, não é a lesão, mas é a desvantagem e os obstáculos que eu recebo que definem o quanto eu vou ter deficiência ou não, né? Então, eles vão falar que o modelo social fala da deficiência como uma forma de opressão social e não uma tragédia pessoal, né? Ela é um sistema de interpretações da variação corporal, é um conjunto de práticas que produz corpos habilitados e corpos desabilitados, tá? Então, o modelo social, ele vai trazer a deficiência como uma questão que tem a ver com um corpo, com impedimentos e ambientes não acessíveis. Então, a deficiência se dá nessa interação, corpo, ambiente, e não só o corpo. Não é só eu não enxergar, é eu não enxergar num ambiente que não produz acessibilidade. Isso define a minha deficiência mais do que eu não enxergar, tá? Então, pode passar.
E a Convenção de 2006 da ONU e a Lei Brasileira da Inclusão e a LBI, né, ela diz, né, que deficiência, ele tem o conceito de quem é pessoa com deficiência, aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas. Então, deficiência é o impedimento corporal mais a barreira, a interação com esse ambiente. Então, a gente pode dizer que tem ambientes que têm deficiência, né? Não só corpos e os ambientes. Então, a gente precisa intervir nos dois, principalmente nos ambientes também, tá? Pode passar. Aqui eu vou passar rapidinho, eu também fiz uma abordagem dos estudos feministas sobre a deficiência, né, que surgiu muito a partir de mulheres com filhos com deficiência, cuidadoras, elas trazem muito a questão que mesmo uma sociedade super acessível, haverá corpos que precisarão de cuidados. Então, elas falam de não fala de dependência, de uma interdependência complexa. Todos nós somos interdependentes. As pessoas com deficiência também têm uma interdependência complexa. O fato de eu precisar de um cuidador, né, uma política pública, não me diminui como cidadã, é um recurso para eu poder, muitas vezes, trabalhar, né, criar meus filhos. Então, é uma luta por políticas de cuidado, né, e de entender que essa sociedade precisa ofertar isso, as políticas públicas precisam ofertar o cuidado até ao cuidador, né, o cuidado para que essa pessoa possa participar da vida social, né. Pode passar? Então, agora eu vou falar dos resultados da pesquisa, só vou bem rapidamente. Foram 3 serviços de saúde, eu entrevistei profissionais e eu entrevistei pessoas com deficiência, mulheres. Então, a grande questão, eu queria perguntar, tinha um roteiro, tá? E eu discutia assim: vem pessoa com deficiência aqui, o que é deficiência para você? Como é que você vê o atendimento, né? Eu perguntava para os profissionais: o que você aprendeu na faculdade sobre deficiência? Né? Você já fez o pré-natal de uma pessoa com deficiência? Como é que se chega uma pessoa surda aqui? Como é que é, tá? Então foi essa discussão. E para as mulheres com deficiência, a mesma coisa. Você usa os serviços, como é que é a sua relação com os serviços, tá? Então, eu vou mostrar alguns resultados da pesquisa, tá? Tem um artigo, tá na bibliografia, né? Principalmente a parte das mulheres, tá bom? Tem a pesquisa. Pode passar, que eu já vou. Tá. Então, eu também fiz observações, né? Eu ficava lá na sala de espera, vendo se entrava pessoas com deficiência ou não. Foi um estudo que eu fiquei bastante prestando atenção como é que essas pessoas chegam ou não aos serviços. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Então, eu entrevistei 39 profissionais, né, homens, mulheres, de várias profissões, tá? Para conversar sobre mulheres com deficiência na atenção primária. Pode passar? Tá? Então, aqui quantas pessoas eu entrevistei, pode passar. Tá, depois tem as idades, né? Entrevistei as 15 mulheres, pode passar. Bom, então vamos que eu vou mostrar dos resultados, pode passar. Então, vamos falar dos profissionais que eu entrevistei, quais são temas que eu achei emergentes que eles falam no atendimento às mulheres com deficiência. Eu peguei algumas falas, tá? Ó, o contato da mulher com deficiência com o profissional sempre mediado por uma terceira pessoa. Olha umas falas. Eu peço ajuda a outra pessoa e eu não estou conseguindo entender. Então, por exemplo, chega uma pessoa com deficiência, eu vou pedir ajuda para uma outra pessoa para entender o que ela está me falando, né? A única dificuldade é que a gente tem de entender o que ela fala, mas a partir do momento que alguém chega e esclarece o que ela está querendo, fica mais fácil.
pessoas querem. Ela que cortou. Estela? Acho que a professora Estela está com algum problema técnico ou a internet dela está oscilando. Vamos tentar ver se estabiliza. Ela chegou a cair sair da sala. Oi, eu perdi minha conexão. Tá, voltou, Estela. Espera aí, deixa eu ver aqui onde eu tô, tá? Você pode recomeçar esse slide, que a hora que você começou a falar desse slide, começou a ler as falas, começou a falhar. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui no meu celular, eu estou na fala do profissional. Então, esses profissionais, só para retomar, eles falavam muito assim, que a pessoa com deficiência, ela tem que vir acompanhado de alguém lúcido, é como se ela não pudesse. Então, eles traziam muito isso, não, ela é ruim vir sozinha. E aí era uma discussão que a gente falava, por quê, né? Elas precisam sempre estar acompanhadas, né? Então, era uma questão que apareceu bastante, como se as pessoas não pudessem ter autonomia, né? Então, essa foi uma primeira... Tá, então, esse contato mediado por uma terceira. Agora, passa para o próximo slide, que é chegar ao serviço é um problema de quem? Tá. Então, ó, as pessoas falavam assim, o bairro tem muita subida, muita descida, as ruas são cheias de cocô de cachorro, as calçadas são tortas, eu acho que fácil acesso aqui no posto não é. Também não tem uma condução que buscaria e trairia eles. Tem postos que tem, vai buscar, né? Porque tem uns que não podem vir aqui, não tem ninguém para trazer. Agora, evidentemente, tem dificuldades. Ele próprio não vem muitas vezes porque não tem quem o traga. Então, não é uma questão do posto em si. Eles próprios têm a dificuldade de vir, né? Isso foi mais ou menos em 2010, 2011. Talvez hoje, né, os profissionais já tenham até o próprio avanço da questão da acessibilidade. Talvez os profissionais hoje já pensem um pouco diferente, né? Então, vamos para a próxima, que é os temas. Então, os profissionais falavam muito assim, da falta de formação que eles tiveram na faculdade, mesmo no curso de enfermagem, mesmo nos cursos técnicos, e só quem tem um parente, às vezes, com deficiência, consegue entender melhor. Quem não tem, é quase como se, não sei muito bem o que fazer, o que lidar, né? Então, poucos, assim, alguns fizeram um pré-natal de mulheres com deficiência, né, e relatavam um pouco dessas dificuldades, né? Então, é quase como se essas mulheres fossem ainda um pouco invisíveis ao sistema. Poucos se lembravam. Você fez um Papa Nicolau ultimamente? Ah, eu não lembro. Ah, eu não lembro, né? Então, era uma questão quase como se elas fossem ainda um pouco invisíveis nesse serviço, tá? Agora, eu vou falar do que as usuárias falaram, tá? Vamos lá. Ó, a primeira coisa, elas contam da interdição da sexualidade e da maternidade às mulheres com deficiência. Uma delas falou assim, ó, uma das entrevistadas, gente. Aí o Neuza, né, 50 anos. Eu tenho uma colega que o médico chegou e falou para ela abortar os filhos dela, porque a mulher com deficiência não podia ser mãe. Então, ela, se chegar numa situação dessa, é um desrespeito. Eu tive uma situação, não aqui no posto, de uma médica que me atendeu, que ela perguntou para mim assim: você é casada? Eu falei, sou. Como que você se casou desse jeito? Eu falei, como todo mundo casa. Você tem filho? Tenho. Como você teve filho desse jeito? Então foi um desrespeito muito grande, porque vindo isso de uma médica, eu acho que ela nunca poderia ter me perguntado isso. Tá? Vamos por uma próxima fala. Espera aí, estou caçando. Ah, uma outra aqui, ó. Soraya, tem uma deficiência motora adquirida, né? A mulher deficiente grávida é pior ainda. Eles olham para a cara da mulher deficiente grávida como se o marido do lado ele é olhado como um monstro. Fica todo mundo. O que esse homem fez com essa mulher? Sabe? Pelos olhares, você já percebe aquela atitude. E da mulher deficiente, as pessoas chegam até a soltar.
A mulher não está vendo que ela está nessas condições? Como é que ela fica grávida? Eu acho um tremendo de um desrespeito, porque ela é igual a qualquer outro ser humano. Se ela tem condições de engravidar, se ela tem condições ou não, quem sabe é ela, o esposo dela e o médico dela, entendeu? Mas tem esse desrespeito, essa discriminação com a mulher dentro das UBS. Sempre tem, em todo lugar. Não é só na UBS, mas na UBS também. Uma fala que elas trazem, as mulheres, sobre a importância da acessibilidade, tá? Neuza, né? Só que a acessibilidade é o princípio de tudo, porque sem acessibilidade eu não tenho educação, sem acessibilidade eu não tenho saúde, sem acessibilidade eu não tenho esporte, não tenho lazer, não tenho nada. Então, eu acredito que a acessibilidade é o fundamental para um deficiente, porque ele começa na acessibilidade saindo do portão da casa dele. Então, ele vai encontrando obstáculo para todo lugar. Dependendo do deficiente, se ele não conseguir pegar um adaptado e não tiver adaptado na linha, ele não vai a lugar nenhum, né? Ônibus adaptado. Então, eu acho que a acessibilidade é o início do caminho de um deficiente. Deixa eu ver mais aqui. Uma coisa que eu perguntava para elas. Vocês acham que ser homem, se você fosse homem, seria diferente? Porque eu queria descobrir se era um problema da deficiência ou se tinha uma diferença entre ser mulher com deficiência e ser homem. Aí a Soraya fala, é diferente, porque homem, ele entra mais em desespero, e ele acha assim, acabou, eu não tenho para onde seguir. Se não tiver a família toda em volta para puxar, ele não sai do lugar. A mulher não, ela pode ficar um pouco abalada, entrar em depressão e tudo, mas chega uma hora que ela fala assim, não, eu tenho que subir porque eu tenho filho para criar, eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho um marido para cuidar, eu tenho que ir em frente. Então, as mulheres traziam muito assim que a mulher com deficiência também tem essa discussão dentro da sua família, de ser a cuidadora, de ser a provedora, né? E elas traziam muito isso, até na resiliência para enfrentar. Né? Aqui uma outra fala. Deixa eu ver aqui, já foi essa. Está acabando, gente, para a gente começar o debate. Tá. Aqui está a bibliografia, né? E assim, né, o que eu percebi, eu acho que as mulheres tinham muito mais a dizer do que os profissionais, tá? No artigo que eu pus aí na bibliografia, existem depoimentos de mulheres cegas, depoimentos de mulheres com deficiência intelectual, né? Por exemplo, eu entrevistei duas meninas com deficiência intelectual, uma de uns 19 e uma de uns 30. As duas já tinham sido abusadas por parentes em casa. Até perguntei, elas iam na ginecologia e as mães falaram que as duas foram abusadas, perderam virgindade com familiares, né? E as famílias não denunciaram por uma questão de, não vai dar em nada, era parente. Então, coisas muito sérias, né? Que elas trouxeram nas entrevistas sobre a questão da sexualidade. As mulheres cegas, né, trouxeram muito a questão da superproteção, né, uma da superproteção da família, tinha uma que a família ela foi para uma escola especializada, mas a família não queria que ela usasse a bengala, porque denunciaria a deficiência, e aí até os 40 anos ela andava de braço dado, depois de adulta que ela foi fazer o curso de mobilidade, né, então parou de estudar. Então, são várias questões que elas traziam, né, em relação à vida e à relação com o serviço. Mas, com certeza, o capacitismo e a acessibilidade comunicacional e física foram muito marcantes, tá? Então, é um pouco disso, gente, da pesquisa, e agora estou aberta aí para escutar vocês. Não sei se falei muito. Muito obrigado, Estela, pela sua excelente exposição aqui. A gente já tem 3 questões para encaminhar para você. Eu fiquei chocado, na verdade, na hora que começou a ler as falas, um pouco assustado, até esqueci de passar o slide. Vamos lá. Então, a gente já tem 4 inscrições. Lembrando, pessoal que chegou depois, né?
que se quiser fazer algum comentário, alguma pergunta ou algum relato de experiência, tem a mãozinha no Meet, né, a mãozinha ali entre os botões do microfone e da câmera, tem a mãozinha em pé, só para a gente organizar o nosso debate. Eu vou pedir para a Maria José Aguiar ligar o microfone e fazer o uso da palavra, por favor. Maria José? Bom, enquanto a Maria José se prepara, eu vou pedir para o Davi da Silva fazer o comentário dele ou a pergunta. Por favor, Davi. Bom dia, prezado Davi. Quero inicialmente agradecer pela oferta de tantas oportunidades de aprendizagem, de diálogo com esses pesquisadores tão renomados. Quero cumprimentar a professora Estela, uma brilhante apresentação, tão clara, tão, ao mesmo tempo singela, né, ao modo de um ensino. Né? Muito obrigado, professora. Eu, na verdade, gostaria de ouvi-la sobre a sua trajetória posterior à defesa do doutoramento. Né? Observei que a senhora está na Unifesp, campus Baixada Santista, há uma outra realidade nesse conjunto de municípios. Né? Certamente a professora tem participado de projetos, de investigações que integram equipes multiprofissionais, que é muito interessante, né? Grande aprendizagem para todos nós. Eu, por exemplo, depois de fazer Geografia e mestrado em Geografia Humana na USP, tive a oportunidade de participar de um curso de aprimoramento em saúde coletiva do Instituto de Saúde, ali da capital, na Bela Vista. Inclusive, fui aluno da professora Sônia Venâncio, que esteve aqui nos ensinando também. Então, gostaria de ouvi-la, professora, sobre os projetos atuais, se tem sido possível na Baixada Santista essa integração em equipes multiprofissionais e as perspectivas futuras, né, de integração dessa questão tão importante da deficiência com esses conceitos que a professora traz, muito atualizados. Obrigado por isso também, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, Davi. Agora, por favor, a Rosana Lago. Bom dia a todos, bom dia, Davi, bom dia, professora. Bom, primeiro, parabenizar e agradecer, né, a organização desse curso, pela abordagem desse tema tão importante. Eu sou a Rosana Lago, sou uma mulher com deficiência, estou aqui desde o início do curso, sempre levantando esse tema, transversalizando para outras pautas que nós já tivemos aqui. E aí agradeço ao Davi a atenção de incluir no conteúdo programático do curso, né, a pauta da mulher com deficiência e integralidade à saúde dessas mulheres. Dizer, professora, que a senhora foi excelente na sua abordagem cirúrgica, somente quando traz os pontos onde é feita essa abordagem não pelo modelo médico da deficiência, entendendo a deficiência como uma deficiência, e sim pelo modelo social, né, onde a deficiência é vista pela pessoa como uma pessoa. Antes da deficiência, o indivíduo, o usuário do SUS, que merece um serviço, né, de qualidade, um serviço humanizado e respeite essas diferenças. E muito importante quando a senhora também traz a questão desse recorte de gênero, e que justamente existe, sim, essa diferença que o homem com deficiência ele é atendido e a mulher com deficiência ela é atendida de forma diferenciada, sofrendo, então, esse marcador social aí, que a difere de outras mulheres, onde essa mulher ela não tem um atendimento especializado quando ela chega, né, no UBS, quando ela vai buscar um serviço de baixa ou média complexidade, seja lá qual for. Eu sou uma mulher com deficiência, eu sei o quanto que é difícil e quanto na prática esse atendimento torna-se cada vez mais excludente, que leva muitas mulheres ao agravamento da sua própria deficiência ou até mesmo adquirir outras doenças, porque ela não pode sequer fazer um exame preventivo de Papa Nicolau, uma marca
nas UBS, elas não têm acessibilidade. São poucos os municípios que contam com esse tipo de equipamento, né? Não somente isso, os mamógrafos também é difícil de uso para uma mulher na cadeira de rodas. A gente sofre 2 vezes, pelo próprio exame que já é sofrido e por tentar o tempo todo repetir aquele exame para até que fique uma imagem, né, adequada, enfim, para um laudo. E a senhora também traz esse aspecto de defender isso através de olhar, né, esse tema através da sua observação, como a senhora colocou, não pela política da pessoa com deficiência, mas observando como que esse indivíduo com deficiência, essa mulher com deficiência, vai buscar a saúde e como ela é tratada. E aí tem a questão do capacitismo, né, que é muito forte, esse tema é já muito utilizado aqui. O capacitismo é o preconceito que existe em torno da pessoa com deficiência, colocando sempre, né, em dúvida se ela é capaz disso, se ela é capaz daquilo, se ela é capaz de ser mãe, se ela é capaz de ser mulher, se ela é capaz de ser profissional, se ela é capaz de qualquer coisa que ela queira, ou seja, ser. Eu hoje estou aqui também aproveitando e fazer menção, convidando algumas mulheres com deficiência, que somos da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, né, que é um coletivo onde a gente tem o enfrentamento da violência doméstica e familiar, qualquer tipo de violência institucional também, bem como os direitos das mulheres, né, como aqui uma mulher com deficiência venho trazer, né, essa é a minha fala, no que tange essa vivência e sei o quanto que a gente precisa avançar nessas políticas públicas, né? O quanto que é preciso desconstruir esse olhar daquela mulher que não fosse saúde, buscando um entendimento como alguém que reabilita não a saúde geral, a saúde e que precisa, de fato, de uma política mais direcionada, mais especializada. Alguém fala aqui que minha fala está cortando? Deve ser a internet, gente. Ela falhou Então, por uns segundos, mas deu para pegar o que você está falando. Pode continuar, por favor, me Rosana. acompanhando? Sim. E o que a gente precisa hoje olhar e entender com essa discussão, e é que esse curso traz a abertura para esse diálogo, e é a primeira vez no curso de saúde que eu vejo falar desse tema, e eu, né, fico muito feliz pela provocação constante e o espaço aberto, primeiro olhar, também desconstruir esse olhar que existe sobre a mulher com deficiência. Isso começa com os próprios profissionais de saúde, ter esse entendimento. A gente vai, então, para a sociedade, para que a sociedade também entenda que essa mulher ela precisa ser respeitada nas suas diferenças e, como uma política de governo, transformar isso de uma forma menos excludente possível. Né? Não adianta também o posto de saúde ter lá toda a acessibilidade física, se então a mulher chega lá, ela se esbarra com a falta de acessibilidade comunicacional, por exemplo, uma mulher surda. Como que ela vai chegar no posto de saúde e pedir, então, e dizer o que é que ela precisa, né? Esse atendimento tem que ser na linha de frente, ali no balcão de atendimento, no início, até mesmo o profissional, né, que vai atender. Então, é muito complexo falar desse tema, né? É um tema muito caro, que custa muito caro para a saúde, mas que precisa, sim, ser falado, que precisa, sim, porque muitas mulheres hoje, elas não apenas nascem com alguma deficiência, elas se tornam mulheres com deficiência ao longo da sua vida, e em decorrência da própria violência que elas vivem no ambiente familiar, institucional, né, o ambiente doméstico. Então, é preciso, sim, que a saúde esteja preparada para o atendimento à saúde dessa mulher, para o atendimento para essa mulher de uma forma ampla, humanizada, né, respeitando as diferenças. Então, a minha contribuição é muito nesse sentido. Eu vou deixar aqui meu contato. Parabéns pela sua abordagem, eu gostei muito, né, da forma como a senhora traz esse tema, e de uma forma muito leve,
até mesmo pensar políticas públicas futuras, porque esse é o momento. Nós tivemos a 17ª conferência, onde foram aprovadas várias propostas relacionadas à saúde da pessoa com deficiência e o recorte para a mulher com deficiência. Precisa agora governo, né, movimentos, então, dialoguem mais, precisa que se tenha, não adianta tanta proposição, a gente precisa ter orçamento para que essas políticas sejam verdadeiramente efetivadas. A gente já tem uma legislação garantidora, citada pela senhora, pela Convenção da ONU, pela própria LBI, a senhora falou que na época da sua pesquisa ainda não tinha, né? Essas leis ainda não estavam vigentes, mas o Brasil tem um arcabouço jurídico grande que garante, sim, né, o direito da pessoa com deficiência. O que precisa agora é a efetivação, né, e a participação dos movimentos de mulheres, movimentos de pessoas com deficiência, e uma construção coletiva, onde todos, todas e todos possam, sim, e principalmente, desmistificar esse olhar, que a deficiência ela não é uma doença, e que a mulher com deficiência ela pode parir, ela pode ter sua vida sexual reprodutiva, né? Ela adoece, além da própria deficiência, ela tem outras comorbidades. E, para tanto, precisa desse atendimento humanizado e especializado. Obrigada, Davi, mais uma vez, pela oportunidade. Desculpa se eu me alonguei um pouco na fala. Muito obrigado, Rosana. Vamos agora para a Rosane Pereira. Bom dia a todos e todas, né? Assim, eu fiquei encantada com hoje a aula, porque, assim, olha que eu faço muita qualificação e poucos momentos eu vejo falar desse tema tão importante no Sistema Único de Saúde, né? Eu, como assistente social, dificilmente eu vejo, parece um tabu na saúde falar sobre a pessoa com deficiência, não, a pessoa com deficiência e a pessoa que tem direitos de ter um atendimento digno, direito de ter um atendimento sem sofrer preconceito, já que sofre tantas opressões, né? Eu vejo amigas minhas reproduzindo essa opressão, esse preconceito na hora do atendimento, né? Na hora do acolhimento, na hora que deveria ser um acolhimento, né? Eu acho que também a gente tem um erro na formação, né? Eu vejo como assistente social, que eu estudei numa universidade pública, pouco se falava do direito da pessoa com deficiência, né? Eu sou uma mulher negra, autista, eu tenho um grau de autismo, e eu vejo que foi preciso muita luta, né? Muita insistência de profissionais da própria população com deficiência para ter visibilidade. E quando eu vejo um trabalho tão importante, dessa grandeza, eu fico pensando como uma criança, né, na época negra, autista da periferia, sofri porque, assim, eu tomei várias medicações, né, dizendo que, tendo vários diagnósticos, e quando o meu diagnóstico era autismo, né, autismo nível 1, né, então, quanto sofrimento eu tive no Sistema Único de Saúde, né, na época, né, quanto sofrimento eu tive, e aí eu fico vendo, né, a questão da reprodução das falas preconceituosas dos médicos, assistentes sociais, enfermeiros, né? Não se tem uma normativa, tudo no Sistema Único tem que ter uma normativa para não se tornar o normal a reprodução do preconceito, né? Então, assim, eu dou parabéns à equipe do curso, à professora que teve uma fala muito leve, trazendo essa experiência que é rica, né, para nós profissionais de saúde. Bom dia. Muito obrigado, Rosane. Vou devolver agora para a professora Estela. Só lembrando vocês, quem tiver acesso ao chat, a Deise
acabou de postar uma matéria sobre uma cadeira adaptada, né, para mulheres com deficiência. Interessante a matéria. Quem puder ler, copiar o link para ler depois, vale a pena. Estela, você poderia reagir a esses 3 comentários, depois a gente volta para mais 3. Bom, primeiro, obrigada pelo carinho, assim, né, a tese foi escrita, já vai fazer, defendida vai fazer 10 anos, né, gente, então é interessante retomar, eu falei, vou retomar, porque muita coisa também mudou, e ao mesmo tempo não, porque a gente tem lei, a gente tem um arcabouço legal, o Brasil é maravilhoso em legislação para pessoa com deficiência, o problema é que muita gente não conhece e que a gente não consegue cumprir. Por quê? Porque a gente ainda tem uma questão cultural, que a pessoa com deficiência ela é vista como alguém menos, né? Então, tem uma cultura ainda, realmente a gente precisa colocar a deficiência na pauta da diversidade, da visibilidade das necessidades, né? Isso que vocês estão trazendo. As necessidades não foram ouvidas, as necessidades não foram identificadas, né? Eu continuo na luta aí pelo SUS, estive na 17ª conferência, faço parte de um GT na Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que eu estava na fundação desse GT, que se chama Deficiência e Acessibilidade, da Abrasco, tá? Inclusive, a gente tem discutido até a acessibilidade dos eventos da Abrasco, como é que foram os banheiros, como foram o acolhimento das diferentes deficiências, né? A gente tem discutido muito isso. Tenho aqui em Santos projetos de extensão, eu tenho um que se chama Fortalecendo Redes, onde eu tenho feito um mapeamento dessas pessoas, os movimentos, eu trabalho muito com os conselhos municipais de direitos, tá? Mas a gente precisa mudar com muita educação permanente em saúde, nas equipes, a gente precisa trabalhar com os agentes de saúde, a gente precisa trabalhar com as famílias. Então, eu sinto que é um campo muito emergente. Eu peço que vocês olhem a bibliografia que eu coloquei ao final, tem muitos artigos, tem o próprio artigo da tese, tem a própria tese, se vocês procurarem, acho que pelo meu nome, está na Faculdade de Medicina da USP, eu não publiquei vários pedaços dela, eu acho que vale a pena ler o que as pessoas falam, os depoimentos das mulheres, tem cada história, assim, bem emblemática, tá? E acho que o objetivo nesse trabalho é como trazer para a saúde coletiva o olhar às pessoas com deficiência, né? A gente sabe que, ok, a maca adaptada é perfeito, mas eu já tive enfermeira que trabalhou comigo e ficou tão sensibilizada que a gente ia colher Papa Nicolau em casa de algumas pessoas. A gente ajudava, ia uma técnica de enfermagem, ia um agente. Quando você tem a atitude, quer mudar, não era só, você ia, ela até falou que conviver trabalhando comigo, com o trabalho, abriu o olhar dela para olhar as mulheres com deficiência. E aí, quando chegava uma mulher com deficiência na consulta da enfermagem, ela até perguntava se ela tinha feito pré-natal. Teve uma moça cadeirante que até chorou, falou, nunca ninguém me perguntou. As pessoas não querem, por exemplo, ela era uma mulher gorda, negra e deficiente, cadeirante, paraplégica. E aí a moça falou, as pessoas têm nojo de mim, né? Não querem nem me examinar. E essa enfermeira chamou lá 3 pessoas, carregaram, deitaram ela na maca e colheu o Papa Nicolau dela, que acho que ela fazia uns 10 anos que ela não colhia um Papa. Então, são situações de muita violação, tá? Né? Não faz uma mamografia, não recebe uma orientação, né? Então, são questões que eu acho que todo profissional aqui que trabalha na atenção básica precisa se sensibilizar, tá? Então, às vezes, quem tem um familiar tem mais essa vivência, mas eu acho que esse é o recado, né? E que vocês, sei lá, me escrevam, se quiserem conversar, ler a tese, dar um retorno. Eu vou ficar feliz. Perfeito, Estela. Agora eu vou pedir para Sandra Prado se preparar, e daqui a pouco eu vou pedir para o pessoal, se alguém da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência quiser fazer alguma intervenção, também se preparar. Por favor, Sandra. Bom dia, meu nome é Sandra Prado, né? Eu sou psicopedagoga
Eu trabalho com uma pessoa com deficiência desde 2007, quando do diagnóstico do meu filho com autismo. Eu escutei o relato da Rosane ali, né? Primeiro quero parabenizar a Estela, que foi uma fala maravilhosa, né? Eu tenho como orientadora a doutora Renata Flores Tigrissá, de São Paulo, ela que nos ajudou a criar o Conselho de Direito da Pessoa com Deficiência aqui da Araucária, eu sou da Araucária, no Paraná. Então, eu gostaria de colocar a violência que a mãe cuidadora, né, da pessoa com deficiência sofre. Eu, como mãe de pessoa com deficiência, que eu sou mãe de autista e avó de autista, trabalho com os autistas desde 2009. Me especializei nessa área para poder somar nesse processo, né, que é bem difícil. Então, a professora Estela falou sobre invisibilidade. Os autistas são mais invisíveis ainda, porque eles não têm o fenótipo, né, da deficiência. Então, eles são totalmente invisíveis, né? E isso acarreta uma sobrecarga diretamente nas mães, as cuidadoras, porque elas recebem, né, toda essa devolutiva da escola, dos outros lugares, né, porque eles não conseguem lidar com o autismo, então daí eles culpabilizam a mãe, porque a mãe mima, porque o autista é assim, porque ele quer, porque ele bate, porque isso, porque aquilo, tem um monte de coisa que eu acho que muitas pessoas conhecem, né. Então, a mãe, eu digo mãe porque à frente sempre está as mães, né? O pai, a evasão de pais é de mais de 70%, né? Então, a mãe fica com essa sobrecarga de tudo, né? A família se afasta, ela sai do emprego. E isso é uma violência contra a mulher, porque além dela passar por tudo isso, ela não tem suporte, ela não tem acolhimento, ela não tem atendimento psicológico, ela não tem nada que ajude, né? E existe um estudo de 2019 que fala que o estresse que a mãe dos autistas, da pessoa com deficiência, sofre é o mesmo de um soldado na zona de guerra. Então, já existe um estudo científico comprovando isso. Então, eu queria colocar aqui, o que a gente pode colocar no SUS para ajudar essas famílias, essas mães, porque o índice de suicídio, inclusive, entre mães autistas é altíssimo. Porque ela luta, o tratamento já é difícil para o filho, ou para a pessoa com autismo, né? Ela já está num estado fragilizado, assim, que já está se entregando, ela não tem mais de onde tirar forças, então ela acaba optando pelo pior, né? E isso é muito sério. Eu trabalho com a pessoa autista, com as famílias, tenho grupos, né, no Brasil todo, e a gente vê a todo momento o relato do estágio que está essas mães fragilizadas, né? Então, a gente precisa, urgente, de ter um olhar para essas mães, né? E eu queria colocar outra coisa aqui também. Nós temos, sim, um arcabouço jurídico, que eu acho que no Brasil é um dos melhores, mas o problema é que as leis não saem do papel, né? E eu queria falar sobre o que a gente pode propor no SUS em relação a diagnóstico precoce. Então, eu sou formada em autismo e análise do comportamento, que é o que existe de melhor referência para a intervenção de autismo, para tratamento de autismo, né? Então, a gente tem comprovado cientificamente que se a gente disponibilizar para essas famílias, e tem que ser o mais precoce possível, por quê? Pela plasticidade cerebral. Então, existem estudos do Ivar Novaes, de 1997, os autistas submetidos a esse tratamento, com 2, 3 anos, eles têm um desenvolvimento fantástico. Então, eu pergunto aqui, e nós temos aqui, né, a pessoa que trabalha com o SUS, o que é mais eficaz? Você investir nessa pessoa por 2, 3 anos e ela ter uma vida de qualidade e ser minimamente autônoma, ter uma autonomia em bem pouco tempo, 2, 3 anos, ou você ter que pagar para essa pessoa tratamento a vida toda, porque é disponibilizado o que não é eficaz. Então, esse é um grande problema que nós temos no SUS. Então, fica o tratamento eclético para lá e para cá, dividindo esse indivíduo para coisas que não funcionam. O diagnóstico sai muito tardio e daí já perdeu a plasticidade cerebral, onde a gente tem um ganho muito significativo, e aí os problemas vão só se acumulando e só se agravando. Não é uma característica do autismo ou a agressividade, mas as faltas vão se agravando, tudo vai ficando mais difícil de se lidar. Então, a gente vai ter que investir nessa pessoa a vida toda, sendo que se ela tivesse o que ela tem por direito, por lei, atendimento e tratamento precoce, em 2, 3 anos ela teria uma significativa qualidade de vida.
Então, é isso que eu peço para o pessoal do SUS, que tenham esse olhar, que a gente coloca intervenção e diagnóstico precoce, porque é necessário, é de extrema importância. É isso que eu gostaria de falar, e parabéns pelo... é a primeira vez que eu estou participando, eu achei tudo isso maravilhoso. Eu estudo há 14 anos os direitos da pessoa com deficiência. Obrigada. Muito obrigado, Sandra, pela sua intervenção também, sua fala. Agora eu vou chamar o Edson Santos. Por favor, Edson. Bom dia, todos estão me ouvindo bem? Sim. Inicio minha fala parabenizando aí a organização do curso, Davi, e parabenizando também a professora Estela aí por essa excelente apresentação, e obrigado por trazer essa temática aí tão importante, tão relevante. E eu gostaria de pedir, se for possível, discorrer um pouquinho sobre o capacitismo e o anticapacitismo. E também como nós avançarmos no tocante a vencermos um pouco das barreiras que são colocadas, né? Sabemos que muito vem da questão social e, infelizmente, em pleno século XXI, ano de 2023, nós temos tantas barreiras para além das físicas, né? Sabemos que alguma coisa tem avançado nas barreiras físicas, mas ainda temos muita ainda barreira física, mas temos as barreiras da comunicação, os preconceitos, os racismos, as discriminações que acontecem com muita frequência para as pessoas com deficiências. Então, eu gostaria que se a professora pudesse discorrer um pouquinho, né, pudesse falar um pouquinho isso, sobre o capacitismo e o anticapacitismo, né, temos aí que estão em voga, e como também a gente avançar um pouco, né, eu já fui contemplado um pouco quando ela traz mesmo essa questão do trabalho com a equipe multi, né, na atenção primária, né, e aí eu penso que tem que ser nas 3 esferas de atenção, também na secundária, né, e na urgência, emergência. Eu acho que em todos os níveis, né, de atenção, é importante haver sempre esse trabalho e essa capacitação com todos os profissionais de saúde, independentemente de qual área, né? Eu acho que todos os profissionais da saúde precisam aí dessa capacitação continuada para que o sujeito, né, a pessoa com deficiência, o PCD, ele possa ser tratado com respeito, com dignidade, possa ter um cuidado e um acolhimento humanizado, uma escuta qualificada e sobretudo, que haja menos preconceito e mais acolhimento e resolutividade. E aí, quando eu falo resolutividade, eu penso não apenas a questão médico-centrada, a questão medicamentosa, né, mas a saúde mesmo integral como um todo. Tanto a questão da promoção, a prevenção, né, aos agravos e danos à saúde, e também tudo aquilo que a pessoa com deficiência ela tem direito, né? E é muito triste, é lamentável a gente ver que em alguns espaços profissionais de saúde usando falas tão preconceituosas, falas tão difíceis de se ouvir, né? Vindo de um profissional de saúde que alguns passaram vários anos ali na academia, estudando, se qualificando, se capacitando, e de repente tratar com tanto desrespeito a pessoa com deficiência, que é um sujeito de direito e que merece merece, né, ser respeitado, todos os seus direitos, no tocante à universalidade, no tocante à integralidade, no tocante à equidade, né, ou seja, merece sim todo o cuidado integral em todos os níveis de atenção à saúde. Obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado, Edson.
Vamos passar para mais uma questão da Cristina Gonçalves, e aí eu devolvo à professora Estela. Por favor, Cristina, pode ligar seu microfone. Bom dia, eu sou Cristina Gonçalves. Vocês estão me vendo aí? Tá direitinho? Sim. Eu sou Cristina Gonçalves, também faço parte da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência e também do Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas. De alguma forma, não me causa espanto. Primeiro, eu quero agradecer o convite, Davi, e a professora Estela, que discorreu muito bem sobre a sua tese. E é justamente sobre essa tese que me traz a fala. A senhora fala que 10 anos foi escrita essa tese, e essa tese nunca teve tão atual, o que significa, na minha visão de mulher com deficiência, de que o avanço da política pública em direção à mulher com deficiência, ela anda muito pouco. Desde a academia, que gera conhecimento, que a gente percebe que a gente tem uma fala de uma médica dessa que me causou asco, e, infelizmente, a gente fala em todos os âmbitos da sociedade. A gente precisa entender que, enquanto nós não ocuparmos, de fato, o nosso espaço, infelizmente, nós ainda estaremos com esse tipo de atitude, porque a barreira atitudinal ou o capacitismo, porque, assim como o companheiro falou antes, não basta ser não capacitista, nós temos que ser anticapacitistas. E isso perpassa pela minha vez, do que eu, quanto cidadão, qual o meu posicionamento? Qual o meu posicionamento perante a mulher com deficiência, perante a pessoa com deficiência? Portanto, a gente tem muito que pensar, tem muitas outras mulheres aí da frente, eu já vi escritas, e eu acho importante que ouvimos nós todas. A mulher com deficiência visual tem vários marcadores, isso passa pela violência. O Ministério de Saúde, existem esses marcadores de violência. A violência na questão da pandemia, ela aumenta 73% para a mulher com deficiência. Para a mulher com deficiência visual, ela aumenta 29%. Então, é uma questão que não é somente da saúde, ela perpassa por toda a sociedade. Eu sou conselheira estadual de saúde aqui da Bahia e vejo fortemente essa questão, e que me dá uma grande tristeza por saber que, infelizmente, lutamos e conseguimos caminhar, mas de uma forma muito pouco, porque a gente precisa, na realidade, de um entendimento da sociedade. E, assim, quando a gente fala em sociedade, a sociedade somos nós. Temos que ser anticapacitistas. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Cristina. Estela, por favor, conversar, né, com esses últimos comentários, e a gente já tem mais 3 para uma próxima rodada. Então, gente, eu acho que a Cristina tocou no ponto fundamental, né? A gente sabe que o principal problema é o capacitismo, né? E é o ativismo que vai mudar essa sociedade. Como assim, as pessoas com deficiência só têm esses direitos. Cristina, você pode desligar seu microfone? Ai, desculpe. Tá dando assim, todos esses direitos não foram de graça. Teve muita luta de familiar, de pessoa com deficiência, porque o Estado sempre se omitiu historicamente, né? A questão da deficiência no Brasil, até os anos 80, era um problema da caridade pública, né? O Brasil começa a atender pessoas com deficiência em instituições assistenciais, inclusive, esse é um grande problema, né? Fica sempre como um problema menor, né? Um problema da sociedade civil. Eu acho que o que muda é o ativismo, o que muda é a educação. Quando tiverem mulheres com deficiência, sendo médicas, terapeutas, juízas, procuradoras, trabalhadoras, quando essas pessoas estiverem em cargos de poder, né, isso vai mostrando para a sociedade o quanto elas têm contribuições. A gente já tem algumas pessoas, né, acadêmicas, universitárias, doutoras,
né? Eu acho que que é uma questão racial, você tem que fazer um letramento social sobre o que é deficiência. Por exemplo, uma família que tem uma criança, e essa criança tem um coleguinha com deficiência na escola, é ali que já começa, né? É ali que já começa, ele é diferente, ele também tem que brincar, ele tem que vir no aniversário, ele tem um jeito diferente, né? Então, isso é uma grande questão. Uma outra coisa que eu estou muito preocupada, a questão do autismo também, que é isso, tem trazido muitas tecnologias, mas na minha área, terapia ocupacional, virou também um mercado, sabe, gente? De abertura de clínicas e clínicas e clínicas, e essas famílias, assim, alguns planos de saúde pagam, eu acho que se enfia as crianças também um monte de terapia, eu acho que tem, eu não estou fazendo a crítica, tá? A técnica, eu acho que a aba é importantíssima, a integração sensorial é importantíssima, mas eu estou percebendo que se o SUS também não criar um olhar, né, de como criar serviços que capacitem as famílias também a tratar, e não fique esse mito só da técnica, porque tem que discutir se aquela criança está indo brincar com as outras, como é que a escola está trabalhando com essa criança, né? Porque não é só no ambiente clínico, mas, claro, eu não estou discutindo que o SUS não tenha que ter essas respostas, tem que ter, mas existe um grande mercado e o autismo está virando commodity para muitas profissões, já tirar um pouco de dinheiro das famílias, sabe, gente? Então, eu, como profissional do SUS, eu sou coordenadora de estágio aqui, eu banco uma briga de oferecer estágios mais no SUS, as alunas ficam bravas porque tem clínica que paga R$1.000 por mês. Eu falo que se quiser fazer como estágio não obrigatório e outro horário, mas o SUS, a gente tem que formar para o SUS, para olhar. Então, é uma militância também, sabe, gente? E envolver essas mães e as famílias para buscar, assim, também trabalhar muito mais, às vezes, essa criança na escola, na comunidade, na igreja que ela vai, né? Ela tem que ser acolhida, né? Ela tem que ser vista como uma criança que tem suas singularidades, mas ela é uma criança, né? Ela não é um diagnóstico, sabe, gente? Então, essa questão da bioidentidade, quando eu tenho uma identidade, eu ganho direitos, tem muita gente hoje querendo aí o seu diagnóstico, até para acessar direitos. Ok, eu não tenho, não sou contra isso, mas eu acho que a gente tem que discutir como a gente vai enfrentar essas questões, tá? Então é isso. Obrigado, Estela. Vamos agora enquanto a Priscila Celari se prepara, você tocou em uma palavra fundamental, que é o letramento, né? Enquanto a gente não desenvolver e não acelerar isso, a gente não vai avançar mesmo. E Davi, eu só gostaria de complementar que a família é 90% do desenvolvimento dos autistas, deles se desenvolver. Então, nós temos programa para treinar pais, porque eles ficam a maioria parte do tempo em casa, né? Então, o treinamento de pais é o que surte melhor resultado em qualquer lugar, porque daí vai bem na terapia, vai bem na escola, vai bem em qualquer ambiente. Mas esses pais precisam estar treinados para desenvolver seus filhos. Então, é fundamental o que a professora Estela falou. Sim, nós temos que levar, não só para pais, mas levar conhecimento e formação qualificada para essas pessoas lidarem com o autismo, que é muito complexo. Obrigado, Sandra. Priscila? Oi, Davi, bom dia. Bom dia, professora, todas as pessoas participantes aqui dessa aula. Sou Priscila Celari, estou coordenadora da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, compartilhando aí desse conhecimento, né, que a professora Estela transmitiu, parabenizá-la pela exposição. Nós temos pouquíssimas pesquisas, né, na área da deficiência, especialmente nessa perspectiva, né, da saúde das pessoas com deficiência, das mulheres com deficiência, né, mais especificamente falando, e a gente precisa muito que, principalmente os profissionais, né, que estão na ponta, que estão ali realizando esse atendimento na atenção básica, eles compreendam o quanto eles são importantes para a garantia de direitos das mulheres com deficiência, das meninas, das pessoas com deficiência como um todo.
por questões que inclusive foram colocadas, né, pela professora Estela, a gente vivencia uma dificuldade muito maior para acessar espaços, né, não só unidades de saúde, mas também espaços de proteção e defesa. E muitas das vezes as unidades de saúde, elas são a nossa primeira porta de entrada, né, principalmente quando a gente está falando de situações de violência doméstica e familiar, né, como foi trazido pela professora Estela. E a gente precisa contar, né, com o apoio desses profissionais para não só realizarem as notificações que eles, em tese, são obrigados a fazer, né, por determinação legal, mas informando acerca da condição da pessoa com deficiência, né, e até informar para as pessoas com deficiência sobre a necessidade de declarar a sua deficiência nesses espaços, porque esses dados foram muito importantes, né, para a gente compreender, né, para dar concretude para aquilo que a gente muitas das vezes sabe na prática, na experiência, no dia a dia, e a gente, quando tem os dados postos, né, num trabalho, a gente consegue assim reafirmar e até pensar estratégias de uma forma muito melhor, né, políticas públicas que sejam realmente efetivas para a gente transformar a nossa realidade. Eu sou uma mulher com deficiência visual, não me descrevi inicialmente, né? Eu estou com a câmera desligada, até por conta do sinal de internet para poder ficar melhor, mas eu tenho a pele branca, os cabelos castanhos, compridos, né, na altura dos ombros. No momento agora eu estou vestindo uma blusa preta, mas na foto aqui acho que eu estou com uma blusa de outra cor. E assim, trabalho essencialmente com a defesa, né, de direitos da pessoa com deficiência, e na Frente Nacional de Mulheres com Deficiência a nossa preocupação tem sido esse enfrentamento à violência, e a gente percebe, né, o quanto muitas das vezes se chega à unidade de saúde, mesmo que se notifique, a gente percebe situações como essa de famílias que são desacreditadas de que ainda possa se fazer justiça, né? Infelizmente as nossas falas de pessoas com deficiência são infantilizadas, são desqualificadas, e isso prejudica muito, né, que seja instaurado um inquérito ou um procedimento que vá depois não só gerar os dados, mas até implicar na aplicação de qualquer pena para quem for um agressor ou para retirada daquela pessoa com deficiência daquele ciclo de violência, enfim. Mas eu penso que a partir de aulas como essa, e o SUS é o nosso maior aliado, eu penso, né, nesse enfrentamento à violência, a gente vai disseminando essa informação. Fico muito feliz com a inclusão da temática na formação, e a gente vai conseguir fazer aí uma sociedade mais inclusiva, que respeita, reconhece essa nossa diversidade. Então, professora, parabéns aí pelo trabalho. Davi, parabéns pela inclusão da temática, e foi um prazer estar aqui com vocês hoje e poder ter acesso a essas informações também. Obrigada. Obrigado, Priscila. Um prazer para todos nós receber vocês. Agora, por favor, a Deise Pimenta. Bom dia a todas, todos. Queria agradecer muito a aula que a professora Estela organizou. Enquanto você falava, eu fiquei pensando o quanto que ainda falta instrumentos mesmo, né, para você pensar a pessoa com deficiência a partir desse modelo social, né, que considera o sujeito na integralidade. O quanto que isso não é trazido nem a nível de gestão, de formação, né, de educação permanente em saúde. Pelo menos essa é a primeira vez que eu vejo esse tema, né, eu escuto inclusive essa característica de que você trouxe, que é a bioidentidade, né? Que é acessar um direito a partir de um diagnóstico. Isso é muito atual, professora Estela, assim. Vou até procurar mais, se tiver coisas assim, porque hoje a gente tem uma busca enorme por diagnóstico, por laudo, né? Por conta dessa dobradinha, né? Que é a coisa da bioidentidade, assim. Eu sou de Atibaia, né, eu sou assistente social e atuo na gestão aqui, só para vocês me localizarem, né, eu sou da Secretaria Municipal de Saúde. Então, como que a gente vai fazer uma discussão de acesso
e não é todo mundo que tem acesso a diagnóstico, como a colega Sandra falou, né, precoce, e um diagnóstico monitorado com essa perspectiva do modelo social, né? Não é só dar um laudo para a pessoa e deixar a pessoa solta no mundo. E aí, ou então dar uma correntinha dizendo que a pessoa tem um nível de deficiência intelectual e achar que essa corrente vai abrir portas, né, de acesso à política, por exemplo, de saúde. E aí eu queria, professora, que você falasse um pouco onde que a gente encontra, né? Estou pensando aqui muito ainda no básico, né? De óbvio, contar com essas pessoas. Então, fiquei muito feliz de ter ouvido a colega que é a Rosana, a Priscila, que são mulheres com deficiência, a Cristina, assim, eu acho que esse curso do Redes, ele tem essa diferencialidade, que são protagonistas mesmo, são pessoas que são protagonistas do fazer e da elaboração crítica acerca da política pública. Eu sou uma defensora do SUS e, assim, ser defensora do SUS precede a gente fazer a crítica correta, né? E aí fazer defesa é dizer, não, vocês vão fazer estágio, mas eu recomendo no SUS. Se vocês quiserem fazer numa outra clínica, que é uma outra disputa, que é o lucro, é outra decisão que é particular de você, é complementar, mas o obrigatório, eu, enquanto professora, vou garantir que seja no SUS. E eu gostaria de trazer aqui um poema, né? Eu estudei com uma pessoa deficiente, foi o meu primeiro contato, assim, essa coisa de não basta você não ser capacitista, você tem que ser anticapacitista. E a gente não é educado a ser anticapacitista, a gente é educado a ser preconceituoso ou então tutelar as pessoas. E o meu colega, ele era cadeirante, eu estudei no Rio, né? Eu estou agora em São Paulo. Então, ele morava em São Gonçalo, uma área periférica, né, do Rio de Janeiro, que tipo assim, é longe, e ele estudava na Praia Vermelha, na UFRJ, né? Então, ele se deslocava muito para ele ter acesso à formação, né? Tipo, pública, que é o serviço social. A gente foi colega na escola de serviço social. Então, o Fabiano, ele já tinha essa peregrinação de sair de São Gonçalo, ele saía, professora, às 4h da manhã, entendeu? Para chegar às 7, 9 horas na UFRJ, e ele ficava durante o período integral. Ah, mas o curso de serviço social não é integral. Não, não é. Mas o fato dele querer participar de extensão, de pesquisa, de ter um aproveitamento maior, obrigava ele a fazer o curso de maneira integral. E a gente tinha que lidar com a presença do Fabiano ali o dia inteiro na faculdade, então a gente se aproxima dele. E eu até estou emocionada porque a gente ficava com ele para ele pegar ônibus 10 horas e ele tinha, tipo, os motoristas passavam direto. Ele chegava em casa meia-noite, professora, e a gente falava assim, cara, você é de uma capacidade de resignação tão grande. E aí, o que esse sujeito provoca na UFRJ, né, professora, para encerrar? O Fabiano, ele escreveu o TCC dele, que aí eu vou colocar aqui no chat para vocês terem acesso. Ele faz um diagnóstico da UFRJ acerca de acessibilidade, sabe? E o tema do TCC dele é esse, o cenário assimétrico e desfavorável da UFRJ, um diálogo sobre discentes com deficiência e educação inclusiva. Então, esse TCC do Fabiano, ele é para dar, inclusive, uma resposta de como que as pessoas provocam mudanças, e assim, a UFRJ é 100 anos de universidade pública, assim, e ele, por exemplo, não tinha como acessar formação no andar de cima, a gente tem 2 blocos, um embaixo e um em cima, pois o Fabiano, além de mudar, né, na teoria, porque ele teve a sua contribuição, ele fez com que a UFRJ adaptasse um elevador na Escola de Serviço Social da UFRJ em 100 anos. Ah, foi ele? Para não personificar, foi um movimento, né, de pessoas, assim. E aí, que é isso, né, que envolve discentes, envolve técnicos administrativos, envolve os movimentos sociais, né, por inclusão. E eu estava revisitando o TCC do Fabiano, ele colocou um poema de epígrafe que eu queria ler para vocês, assim, que é bem pequenininho, que é do Zé Saramago. Ele fala, ó, os sonhos humanos são assim, às vezes pegam coisas reais e transformam-nas em visões. Outras vezes
põe o delírio a jogar as escondidas com a realidade. Por isso é tão frequente confessarmos que não sabemos a quantas andamos. O sonho a puxar de um lado, a realidade a empurrar do outro. Uma boa verdade, a linha reta só existe na geometria, e ainda assim não passa de uma abstração. Falar que não é um tema único da saúde, é um tema transversalizado para as políticas sociais, né? Para todas as políticas, inclusive educação, cultura, saúde, mobilidade urbana. E estou muito feliz, assim, aprendi bastante, saio daqui com algumas anotações e vontade de aprender. Queria saudar o meu amigo Fabiano, que é um profissional formado pela UFRJ em serviço social, teve a sua contribuição, continua morando em São Gonçalo, então provavelmente ele continua fazendo a saga de peregrinar para poder acessar formação de qualidade. E como ele, tem inúmeras outras pessoas que fazem a diferença a partir da sua bioidentidade, né, professora? Ou então da sua identidade como um ser humano inteiro, né? É isso, queria agradecer muito a professora Estela e a todo mundo também, as colegas que contribuíram. Obrigado, Deise. Antes de devolver para a Estela, a Cíntia, né, pede para a gente compartilhar a tese da Estela e o TCC do Fabiano. Seria possível a gente acessar o TCC do Fabiano, Deise? Sabe me dizer? Olha, o TCC do Fabiano já está publicado na UFRJ, lá no Panteon. Eu coloquei o link aqui, eu vou colocar o título também, tá? Tá bom. E ele é um homem negro, né? E assim, morador de periferia, ele é muito especial. Busquem o Fabiano para ler. Qual o sobrenome dele? Qual o sobrenome? Fabiano? O nome do Fabiano é Fabiano Ferreira. Eu coloquei a tese dele aqui, ele foi orientado pela professora Miriam Guindani, pela professora Marilé Inouye, que é um nome muito maravilhoso, assim, de articulação e inclusão de pessoas com deficiência na UFRJ. Assim. Coloquei aqui o link para a tese dele. E quem quiser o contato dele para ele falar nos lugares, eu tenho o celular, posso colocar aqui para quem quiser, óbvio, né? Me mandem no particular, que é o contato dele, pessoal. Verde. Perfeito. A nossa última pergunta, bom, era a Aline, acho que a Aline clicou na mãozinha. A Aline ainda pretende falar? Aline Santos? Oi. Oi, Davi, é a Rosana. Eu estou entrando pelo identificação de Aline, porque meu celular descarregou. E como a Aline hoje. Então, Davi, é só mesmo, mais uma vez, agradecer essa oportunidade de trazer uma das duas membros da frente, a Priscila Celares e a Cristina Gonçalves, tiveram espaço de fala e contribuir com esse momento tão enriquecedor. Dizer que, de fato, é através da academia, através do espaço de construção de conhecimento, que a gente transforma essa sociedade. Então, né? E não ser não capacitista, né? Como a Deise falou, aceitar os fabianos que estão em todos os espaços que precisam estar, na verdade, em todos os espaços da faculdade, nas espaços de atendimento, onde a pessoa precisa estar. A gente está preparado para respeitar essas diferenças e acolher como profissionais, saúde também, né, essas pessoas, e tratando todos de forma com respeito, claro, respeitando, sobretudo, as suas especificidades. Dizer que é uma grande alegria que esse momento tenha sido concretizado, muito obrigado. Não estou personificando aqui o momento, mas dizer que muito feliz desse olhar, né, e essa construção da pauta junto com esse curso, que eu super indico. Quem está aqui pela primeira vez, pode estar pronto, né? Muito feliz de ter feito parte, aprendi muito, e Rosana com conhecimento, entendimento da saúde,
pública sai outra, né, quando a gente finalizar o curso, com um conhecimento mais aprofundado, somente olhando, né, esses recortes dessa bioidentidade, dessa diversidade que a gente tem dentro da própria saúde, que precisa ser trabalhada de forma com muito respeito. Muito obrigada, Davi, obrigada, professora, pelo seu aprendizado, pela conta do seu conhecimento. Obrigada, Davi. Eu não me descrevi, só para me retratar, tá? Eu sei que um colega aqui com deficiência visual, desculpa, eu não fiz isso no início. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos, escuros, comestres, estou vestindo um terno no tom verde, uso óculos com armação na cor marrom, um batom vermelho, estou sentada em minha cadeira de rodas. Ao fundo tem uma parede bege. Obrigada. Obrigada, Rosana. Então, por último, agora, a Andresa Gonçalves. Agradeço muito. Meu contato, Estela.Nicolau, meu nome se escreve com stella.unifesp.br. Estamos aí, eu conheço uma rede de mulheres com deficiência, pessoas com deficiência, tenho trabalhado muito na perspectiva de trabalhar, pesquisar com e não para, e não as pessoas, assim, trabalho com metodologias em que... E é só o ativismo, o empoderamento e a conquista de direitos que vai fazer a gente avançar, gente. Então, é isso, né? E estou à disposição, tá? E agradeço, viu, Davi? Muito obrigada pelo convite. Vou assistir os outros vídeos das outras aulas, tá bom? Esse vai ficar gravado, Davi? Vai sim, Estela, vai sim. Assim como todas as outras 16 aulas, esse também vai ficar. Em nome de todas e todos os participantes, eu agradeço você de novo, né, por se dispor a participar aqui com a gente, nessa aula que foi, assim, jogou luz sobre muita coisa importante, e a gente dá, né, a nossa contribuição, e conseguimos falar com tanta gente do Brasil afora, tem gente de outros países. Muito obrigado, Estela, muito obrigado a todos que conseguiram participar.